favor pra alguém. Vou falar como a vida me ensinou. E olha que eu não queria aprender, mais cedo ou mais tarde chega a hora de... Eu quero que você fique em pé nesse momento para receber esse homem de Deus, amigo querido, bem-vindo, que o Senhor te use com poder e graça, como sempre, e a graça dele superabunde, trazendo vida para todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, filho. Amém. Pode sentar, fica à vontade. A paz do Senhor, amém? Eu estou em Palmas desde sexta. Hoje é domingo, eu cheguei, acho que foi sexta, de madrugada, de quinta para sexta, isso. Aí eu fiquei perto daquele lugar que chama Praça do Girassol. Quem conhece a Praça do Girassol? Quem já foi lá? Aí eu aproveitei para dar uma caminhada, correr por lá, e fui ministrado por Deus lá. Porque quem já foi lá deve ter percebido que tem um lugar onde tem uns soldados atirando, caído, outros acho que já mortos. E eu fiquei procurando alguns se escondendo. E eu não encontrei nenhum soldado se escondendo. E aquilo ministrou no meu coração como se Deus estivesse dizendo: está vendo como funciona o Evangelho? O campo de batalha é caindo, é lutando, mas nunca se escondendo e apontando o dedo para quem está lutando por você, rapaz. Porque Deus vai ministrando quando a gente está sensível à voz dele. E aí eu fui convidado para ir num projeto onde os meninos jogam bola, trocar uma ideia com a rapaziada. Fui lá e depois no outro dia eu fui assistir o jogo desses meninos. E Deus ministrou de novo, agora assistindo o jogo. Porque vi que os meninos, eles se cumprimentavam até no erro. Um caía, ia 2, 3 levantar. Um parabenizava o outro. E eles apoiavam até os meninos do time adversário. Às vezes caía, ia lá, ajudava ele a se levantar. Mas a torcida não, a torcida pega no pé, a torcida quer tirar um barato. E eu pensei, por que os meninos são tão solícitos uns com os outros, ajudam, parabenizam até no erro, e a torcida está sempre tirando um barato? Aí eu entendi porque os meninos estão debaixo do mesmo sol, chutando a mesma bola, desfrutando ali do mesmo ambiente, os mesmos buracos, eles estão enfrentando as mesmas dificuldades, e a torcida está só assistindo, e quem assiste é assim, tira um barato. Quem assiste tem mais facilidade para dizer, ó, se fosse eu, chutava com a esquerda. Se fosse eu, teria cabeceado. Se fosse eu, faria assim. Mas não é você, porque você decidiu estar na torcida e não no campo, e não no jogo, e não na frente do campo de batalha. E aí Deus, terminando a ministração, meu coração diz: Tiago, isso é igreja. Ou você está no campo, ou você está na plateia. E a pergunta para que você reflita essa noite é: onde você quer ficar, cara? Você quer utilizar mais esse dedo indicador? Ou guardar, esticar os 5 e estender a mão ao irmão que às vezes está precisando do seu lado? Mas você se acostumou tanto de ficar na torcida que esqueceu das dificuldades que quem está no campo enfrenta. Então que isso que foi ministrado aqui na cidade de vocês, ao meu coração, de alguma maneira ministre o coração de vocês. E aí eu fico olhando para o Serginho, esses meninos de tornozeleira, me chamou para ir na quebrada dele a outra vez que eu vim. E aí ele não pode sair da quebrada, então ele traz a rapaziada para onde ele está. E ele faz um culto lá todo domingo, cara. E aí o pensamento é: por que aquele que vem da lama, entendeu que estava na lama, às vezes se dispõe a fazer tanto? E aí foi uma palavra que eu ministrei lá ontem, eu vou dar só uma pinceladinha aqui hoje sobre ela. Alguém aqui já comprou um carro financiado? Já quitou? Quem está devendo o carro ainda? Quem comprou uma casa financiada aí? Oh, o povo está com dinheiro aqui, hein? Isso tudo à vista mesmo. E quem aqui deve na mercearia, para uma moça que vende perfume, deve ir em um lugar que é menos, ou comprou um ventilador, sei lá, alguma coisa mais barata? Aí tem mais. Então vamos separar em 2 públicos: os que devem R$100 numa mercearia e os que devem 48 prestações de R$1.500 do carro. Aí o que deve R$100 na mercearia chega lá domingão para pagar, e o cara da mercearia diz: você não deve mais nada, estou perdoando a sua dívida. Quem aqui ficaria feliz? Eu ficaria feliz, cara.
Talvez daria para inteirar até o frango assado do domingo. Ia faltar uma maionese, agora já dá para comprar um bagulho para fazer a maionese. O cara liberou 100 de dívida. Eu seria grato a esse cara. Eu ia pedir até o arroba do Instagram dele para fazer um story. Falar, aí mano, eu vou fazer uma story aqui, ó. Fortalecer aí sua mercearia. Porque a gratidão é isso. Aquele que é grato, que entendeu que uma dívida foi perdoada, ele faz alguma coisa. Mas não é porque ele é obrigado, é porque a gratidão ela faz, cara. Eu recebi, o que eu posso fazer em troca? Eu quero. Agora imagina o outro que devia 48 vezes, de 1.500, fica na fila do banco. A hora que chega para pagar o boleto, o cara do banco fala, ó, você não deve mais nada. Eu não sou bom de matemática, mas 48 vezes 1.500 deve dar mais de 60 mil reais, e é um bom dinheiro. Quem acha que esse cara ficaria feliz? Poxa. Agora, se você puder me ajudar, quem acha desses dois que o que ficaria mais feliz e mais grato é o que foi perdoado R$100? Levanta a mão. Agora, quem acha que o que ficaria mais grato é o que teve a dívida maior perdoada? Levanta a mão. E aí Jesus conta uma história parecida com essa. Ele está na casa de um rapaz para almoçar, para compartilhar da refeição. Aí o pessoal lá da quebrada ficou sabendo, e uma moça, que é chamada de uma mulher de muito má fama, prepara um perfume, que um vidrinho custava um dinheiro de mais ou menos 1 ano de salário, 300 denários, cada denário um dia de trabalho, colocando os descansos, vamos colocar 300 dias do seu trabalho, mas é para Jesus, cara, ela vai entregar o melhor que ela tem. Então ela pega o melhor perfume, vai até onde Jesus está, chega ali, ela se debruça sobre os pés do Senhor e começa a chorar nos pés dele, pega o cabelo, enxuga os pés dele, pega aquele perfume que era o melhor que ela poderia oferecer e unge os pés de Jesus. O dono da casa, que era muito conhecedor da lei, ele olha para aquela cena e conversa com ele mesmo. Ele pensa consigo, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando ele, cara. Então Jesus, entendendo o que ele estava pensando, convida para uma reflexão e pergunta, ó, Simão, um credor tinha 2 caras devendo para ele. Um devia 48 parcelas de 1.500. O outro devia R$100, mas o credor perdoou os 2. Quem você acha que demonstraria mais gratidão? Que amaria de uma forma mais intensa? Simão disse, o que foi mais perdoado. Ele disse, respondeu bem, Simão. Quando eu cheguei na sua casa, você não me deu um beijinho no rosto. Era o costume da época. Quando eu cheguei aqui, você não me deu o beijinho no rosto. Mas essa aí de muito má fama, segundo você está pensando, não para de beijar os meus pés desde que eu cheguei. Quando eu cheguei na sua casa, você não colocou água para eu lavar os pés. Porque o pessoal andava, e era o costume da época lavar os pés antes de entrar numa casa. E ele disse, mas ela lavou os meus pés com as lágrimas e enxugou com o cabelo. Você não ungiu a minha testa com azeite, com óleo, Simão, mas ela ungiu os meus pés com o melhor perfume que ela teve. Sabe por quê, Simão? Você matou a charada quando acertou a reflexão. É porque ela entendeu o quanto foi perdoado. E quanto mais a gente entende o quanto é perdoado, mais a gente demonstra amor e gratidão, cara. É por isso que essa rapaziada de azul vai sair com as facas nos dentes nas quebradas, mano. Os caras entenderam o quanto, aos olhos do Senhor, nosso pecado é nojento e o quanto a gente foi perdoado. É por isso que a gente vai entrar em campo, não vai ficar batendo palma e apontando o dedo da plateia. E não é porque nós somos bons, é porque não tem como deixar de agradecer de alguma maneira aquilo que a gente recebeu. E essa música que eu vou cantar agora, ela se chama Só Tua Graça Me Basta. Porque ela me sustenta, ela me mantém, ela me salva e ela me faz, de alguma maneira, servir o reino do Senhor. Que a graça do Senhor possa nos bastar, amém? E nós sonhamos, queremos, conquistamos, mas quando nós perdemos, nós dizemos, oh Deus, por que não olha para mim?
Às vezes queremos o que nem precisamos. Não importa, somos ingratos e reclamamos mesmo assim. A casinha humilde, simples, pequena não tá bom. Eu quero uma casa melhor. A moto, 150, 160 cilindradas não tá bom, quero uma moto maior. E o problema não é querer, não. Não tem problema nenhum em sonhar. O problema é reclamar, reclamar, reclamar e pensar só naquilo que você não tem. E esquecer de agradecer, e esquecer de valorizar as coisas simples que Deus já te deu, que são mais valiosas que as notas de 100. Um abraço de um amigo, um beijinho de um filho, um carinho da sua esposa. Ouvir eu te amo de Deus em forma de cruz. Não tem dinheiro no mundo que compre, irmão. Mas não é bem assim. Nossos desejos não têm limite, não tem limite. A guerra é espiritual, eita como o mundo tem pra oferecer. Dá com uma mão, tirar com as duas sem se perceber. Tá embaçado acompanhar a evolução. Meu iPhone saiu de moda. Te apresento a ingratidão, porque não tenho a casa que eu queria ter. O iate igual do Neymar não deu pra comprar. Porque no meu braço não tem Rolex de ouro. Meu carro não tem DVD e nem banco de couro. Porque não posso passar férias no Havaí. Porque não tenho aquele emprego que eu tanto pedi. Porque nem o corpo perfeito, não tem a roupa nem o tênis que eu quero comprar. Porque não tenho a joia que minha mulher espera. Porque não dou o brinquedo que o meu filho quer. São tantos porquês que eu vou enlouquecer, murmurando pelo que eu não tenho. Esqueço de agradecer. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Que nós possamos declarar com fé. Só tua graça me basta. Deu bem, é o melhor que ele tinha por nós. Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Que nós possamos declarar com fé. Só tua graça me basta. Teu bem mais valioso. Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Então, por que não paro um pouco e penso pra ver que apesar de eu não ter tudo que eu quero ter, eu tenho uma família linda, saúde, emprego, um teto pra proteger da chuva e do sereno. Não tenho caviar, lagosta nem camarão, mas nunca faltou café, pão, arroz nem feijão. Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá. Tenho água pra beber e o ar pra respirar, um cobertor pra aquecer, uma cama pra deitar. Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos e diz: eu amo vocês. Pelo sorriso deles nem faz falta o PlayStation 3. O amor ainda não vi pra vender no shopping. Os problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte. E não se engana, não erra, não falha. Não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta. O Salmo 37 diz o seguinte, irmão: que nem um justo há de mim de galpão, não. Então deixa Deus agir, deixa Deus operar. Nem pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar. O Deus que salvou Daniel na cova do leão quer te salvar dos maus desejos do seu coração e quer te libertar da escravidão. Se ele falasse com você, ele falaria. Tamo junto, irmão. Ele fala. Só tua graça já me basta, Pai, pra que ele seja feliz. Só tua graça me basta. Teu bem mais valioso. Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Só tua graça já me basta, Pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça me basta. Teu bem mais valioso. Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim. Se você essa noite quer demonstrar o quanto você é grato ao Senhor, porque entendeu o quanto você foi perdoado, eu ia convidar você a levantar sua mão direita. Depois, se puder, levantar a sua esquerda também. Depois juntar as duas assim, ó. Depois soltar, juntar, soltar, juntar, soltar, juntar. E bater a palma mais forte que você conseguir em gratidão ao Senhor, amém? Amém. Deus é bom. Cara, eu tinha preparado aqui uma ministraçãozinha curta. O apóstolo falou sobre o testemunho de Deus é tão bom que ela encaixa perfeitamente, porque o nome da mensagem é Encontros com Jesus.
E todo testemunho tem um encontro com Jesus. Até o testemunho de quem não quis Jesus, o cara se encontrou e preferiu não querer. Mas todo testemunho é um encontro com Jesus. E você teve o seu. E essa noite nós viemos cultuar o Senhor. É um encontro com Jesus. E todos os dias precisamos nos encontrar com o Senhor para ter menos da gente, amém? E mais dele. E na Bíblia tem um monte de pessoas que se encontrou com Jesus pessoalmente. Já imaginou que louco? E aqui eu vou falar de algumas. E no meio disso vou contar um pouco de como foi o meu encontro com Jesus. Espero que o Senhor nos abençoe para que esse encontro com Jesus seja especial. Talvez como foi o seu primeiro, talvez como você sempre esperou que fosse. Não por minha causa, não por causa de ninguém, mas por causa dele, cara. Porque todo mundo que se encontrou verdadeiramente com ele nunca foi embora do mesmo jeito que veio. E aqui a gente vai ler Mateus 26, 69 em diante. Mateus 26, a partir do 69. Amém? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui é uma passagem que fala sobre a negação de Pedro. Mas Pedro teve um encontro com Jesus. Antes disso, depois disso. Pedro estava pescando, a noite não foi boa, não pegou nada. Jesus vê o barco dele e diz: eu preciso utilizar o seu barco. E ele prega no barco de Pedro. E aí termina a pregação, ele trocando uma ideia com Pedro, diz: e aí, que tal a gente jogar a rede de novo? Lança. Pedro, olhando para Jesus, deve ter pensado: poxa, esse cara é bom de pregação, mas de pescaria quem manja sou eu. E eu fiquei a noite inteira, a noite que é bom não deu nada, agora que não vai dar mesmo. Estava até lavando as redes, estava preparado para sair fora. Mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Ó, que encontro mais louco. Ele lança a rede. As redes não conseguem ser puxadas de tanto peixe. E aí a Bíblia diz que ele se ajoelha diante do Senhor e disse: afaste de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: você não está entendendo nada, eu vim aqui para transformar a sua vida. Larga esse barquinho e vamos comigo, que eu vou te fazer pescador de homem. Esse encontro com Jesus de Pedro é lindo, cara. Eu me encontrei com Jesus um dia. E ai de mim se não me encontrar com ele todos os dias. Mas eu queria contar o meu primeiro encontro. Eu tinha 15 anos, moleque, gostava do crime, admirava
os caras que cometiam algum tipo de crime, era fascinado por isso. E de repente eu conheci o rap. E não na sua totalidade, mas uma parte do rap falava sobre o crime. Então eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável. Vou começar a cantar um rap, depois eu vou virar criminoso. É isso que eu quero para a minha vida. Sonhei isso. Corri atrás disso. E aí o tempo foi passando. 20 anos atrás praticamente não era muito fácil. Nada é fácil hoje em dia, mas a internet ela pelo menos dá uma impressão de facilidade. E se ela facilita para todo mundo, então a dificuldade ela também aumenta porque a concorrência aumenta. Então eu, naquela época, mesmo com as dificuldades, eu fui atrás do meu sonho e comecei a cantar rap. Sou do interior do Paraná. Se já era difícil no centro, em São Paulo, nos grandes centros, imagina no interior do Paraná. E aí eu comecei a cantar para 3 pessoas, para 10 pessoas. A rapaziada do crime ia lá assistir eu cantar, então me aproximei dos caras do crime. E aí eu fui cantando para 15 pessoas, 20 pessoas, gravamos um CD. E em 2005 nosso CD deu certo, no Paraná. Que para nós já era uma alegria. Não dava dinheiro nenhum, mas fazia a nossa música ir. E o nosso sonho era isso. O meu, particularmente, eu me satisfazia em estar viajando, bebendo e cantar. E dependendo da quantidade que eu bebia, cantava tudo errado. Não mudou muito a parte do cantar errado, mesmo hoje não bebendo. Acho que ficou alguma sequela. E gostava do rap, do crime. E o meu grupo foi crescendo. Aí veio o segundo CD. E o crime foi acompanhando. E aí eu fui preso. E aí a cadeia é um bom lugar para você pensar algumas coisas, tanto do lado negativo quanto pro lado positivo. Ali você pode resolver mudar de vida, mas eu resolvi continuar na mesma e sair de lá ainda pior. E aí colocando mais gás nas minhas músicas, mais pressão. Até que em 2011 a gente foi chamado para fazer o primeiro show fora do estado. Uma torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, lá de Belo Horizonte, ligou pro cara que cantava comigo, que fechava o show, chamou a gente para cantar lá para a torcida. E eu perguntei para ele, mas quanto que nós vamos ter que pagar para ir lá? Ele falou, você não está entendendo, eles ofereceram até dinheiro para nós. Eu falei, é nada, que nós vale R$1. Olha, vamos ganhar um barato. Viajar de avião pela primeira vez. Já contei em alguns testemunhos meus que eu apaixonei andar de avião, cara. O avião ele não é gostoso, porque nem deita, mano. Mas para quem passou veneno pra caramba, tudo é servido ali, o avião é cheiroso, o aeroporto é da hora. E aí eu comecei a desfrutar de algumas coisas que eu nem sonhava, por causa do rap. E aí em 2011, nosso grupo começou a ser convidado para ir para outros lugares do Brasil. E em 2012, aí foi o mais forte. Nosso grupo saiu em revista, cantamos nos maiores eventos de São Paulo. Cantamos num evento chamado Gangsta Paradise, o nome não vem ao caso para quem não entende muito, mas era um evento onde tinha 13 grupos, 12 de São Paulo e só gente de fora. Imagina, levamos a bandeira do Paraná, como a gente fala na gíria, quebramos tudo lá. Parece que a gente está levando um estado junto com a gente. Já imaginou? Aquilo que eu sonhei de pequeno está acontecendo agora. Fomos para Minas Gerais de novo, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Goiânia. Em Belo Horizonte eu lembro que eu cantei para 2 públicos, até eu perceber que um lado era um espelho. Eu falei, tá muito parecido essa galera. Tipo aquela promoção, compre um e ganhe outro, deve ter ido sempre em 2 na loja, porque na terceira música eu falei, não é possível, porque eles estão muito parecidos. E aí eu parei de cantar para o espelho. E aí esse ano de 2012 foi o ano onde meu grupo fez mais sucesso. Saímos em revista, o CD que o pessoal conhece, o pessoal do rap, claro, conhece até hoje, saiu nesse ano de 2012. Mas eu lembro que um pouquinho antes Deus começou a ministrar no meu coração. Teve um show do Pregador Lu na minha cidade. E eu falei, mano, vamos nesse show, né? A gente era do rap. Aí, só que era numa igreja.
no estacionamento e tal. Eu falei, a igreja não pode beber, então já vamos chegar muito louco. Eu já vou chegar alucinado, porque não vai dar para levar bebida lá e ninguém vai vender, né? Então a gente chegou alucinado, para dar uma palestra de como tira uma onda no barato. Vou ensinar para esses crentes como é que tira uma onda num show. E aí o pregador Lu no palco, que eu já tinha tomado a tarde inteira, a hora que ele entrou eu estava assim, ó. Mais uma vez eu estava vendo 2 pregador Lu. Eu nem sei se eu olhei para o certo, mas assisti o show inteiro, na minha. Olhava para o lado, tinha crente pulando. E pulava, e pulava, e pulava. Olhava para o lado esquerdo, esse crente pulando. Do lado direito, da esquerda, para frente, para trás. Eu falei, mano, esses caras usaram droga, mano. Que alegria é essa que eu não consegui, nem com bebida, nem com nada. Aí lá em 2012, onde meu grupo estava fazendo sucesso, e no sucesso, não é muito fácil você abandonar um projeto que está dando certo e dizer, Deus falou no meu coração. É mais fácil quando está dando errado. Aí você... A minha esposa viu que dar certo é diferente do que muita gente imagina, olhando de fora. Ela sabia que não estava nada dando certo, apesar de aparentemente tá tudo dando certo. E a minha esposa teve um encontro com quem? Com Jesus. Olha que louco. E aí eu também pensei, essa mulher tá usando droga, mano. Porque ela falava uns baratinhos bonitinhos, decoradinhos, certinho, pá. E ela me chamava para ir para a igreja, mas ela é tímida, na dela, mas ela foi ministrando a minha vida, porque ela já começou a ficar diferente. Até que um dia ela me convidou para ir num curso da igreja e tal. E disse, Tiago, terminei o curso, vai ter uma confraternização hoje. Eu já parei de ouvir qualquer coisa que ela estava falando, porque na minha cabeça brilhou. Confraternização é festa. E é lá que nós vamos, quebrar tudo. Só que eu perguntei, vai ter cachaça? Ela falou, não, né, mano? E aí, eu percebi naquele dia que eu era um escravo, cara. Porque no momento que ela disse que não vai ter cachaça, eu disse, então eu não vou. É como se a cachaça, como se o vício, como se o pecado tivesse me pegado no colo e dito assim, aí ô vacilão, você não vai, sabe por quê? Porque você é um escravo, você só vai até onde eu deixo você ir. E hoje você não vai participar de algo importante da sua família, mesmo querendo. Porque você tem um dono, o seu dono sou eu, e eu digo, você não vai. Será que você já se identificou com isso? Querer fazer o bem e não conseguir, querer perdoar e não conseguir, querer amar e não conseguir, querer ajudar e não conseguir, querer ligar e não conseguir, querer mandar uma mensagem do bem e não conseguir, é porque o pecado deve estar olhando para você e falando, aí vacilão, não vai rolar. Quando eu ouvi essas palavras juntas, vacilão e Tiagão na mesma frase, eu não gostei. Mesmo sabendo que eu era. Então eu falei, cara, não está legal essa parada de escravidão. E aí um dia eu falei para minha esposa, cheguei em casa chorando e disse, eu vou ter um encontro com esse Jesus que você teve aí. Eu vou nessa igreja louca aí que está dando alguma coisa para você tomar e vou tomar também. Eu já era acostumado a tomar um monte de coisa. E aí eu lembro até hoje que esse dia eu falei, ó, eu vou parar com tudo. Crime, rap, vício. E o meu encontro foi rápido nessas áreas grandes. Até descobri que tem menores que são tão fortes quanto. Mas isso eu fui descobrindo na caminhada. Até hoje eu descubro que tem coisas poderosas no interior, pequenininhas aos olhos dos homens, insignificantes, mas poderosas para destruir casamento, família, amizades, empresas. Mas naquele momento que estava destruindo a minha vida, exteriormente estava muito forte. Então, nesse primeiro encontro com Jesus dentro da minha casa, eu falei para ela, o rap, mesmo com o meu grupo sendo um dos maiores do país naquele momento, mesmo eu não estando devendo no crime, não estando passando dificuldade financeira e gostando demais de tomar meu negocinho, daquele dia em diante o Senhor me libertou, cara. O meu encontro com Jesus foi assim, rápido, nessa área. Não sei como é que foi o seu. O de Pedro foi sobrenatural também. Não conseguia carregar a rede, cara. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a mulher samaritana, que ela estava lá para pegar uma água e Cristo se encontra com ela.
O encontro dela com Jesus, ele é muito didático para mim e para você, principalmente para acalmar o nosso coração, mas foi impactante para ela. Então Jesus está ali, e naquela conversa de pega água para mim, me dá um gole dessa água aí. Se você soubesse que ele está falando com você, você que pediria água. E naquele debate todo sobre a água, ela falou: a água que você está bebendo aí, amanhã você vai ter que beber de novo, depois vai ter que beber de novo, porque nunca vai saciar a sua sede. Mas se eu te der a água que eu tenho para te dar, minha amiga, você nunca mais terá sede. Para quem nunca passou sede, talvez essa palavra não tenha muita força, mas aquele povo tinha que andar todo dia, e andar para longe para pegar água. E essa mulher então andar num horário ruim, porque ela era meio que excluída da sociedade dela. Então Jesus ali na beira daquele poço, nessa troca de ideia, a mulher falou: essa água eu me interessei, porque ela pensa, todo dia eu estou andando um monte para pegar água, ele vai me dar uma água que eu não preciso mais beber no outro dia, essa eu me interessei. Então ele diz: vai lá chamar seu marido. Ela falou: não tem marido não. Ele falou: disse certo, já teve 5 e esse aí que você está não é. Por que eu disse que é didático? Por que ensinou muito para aquela mulher e ensina para a gente? Porque ele poderia ter se encontrado com qualquer pessoa nessa passagem, mas ele se encontrou com essa mulher para nos ensinar que ela estava buscando satisfazer a sede dela numa fonte errada. Ela buscava em um homem, em 2 homens, em 3 homens, em 4 homens, em 5 homens. Agora com o 6º, ela estava buscando satisfazer a alegria do coração dela, buscando em relacionamento, quando na verdade ele falou: você não entendeu é nada, está em mim a fonte de satisfação. Depois qualquer relacionamento que estiver vivendo em mim vai dar certo. O encontro que ela teve com Jesus foi louco. Você está buscando satisfazer o seu coração com o quê? Se não for na fonte que é Ele, não vai conseguir. Teve um outro cara que teve um encontro com Jesus, que eu vou chamar de alguém, porque eu não sei o nome, porque a Bíblia não diz o nome, mas para esse alguém, a mulher que teve um encontro com Jesus encontrou o poder de satisfação. Onde está a fonte de satisfação? Esse alguém encontrou em Jesus o poder. Está em João 11, a mulher está em João 4, para quem está anotando aí. Para quem está, essa mulher, ela está em João 4. E esse homem, esse alguém, ele encontrou em Jesus, no seu primeiro encontro, o poder da intercessão. Então Lázaro estava doente. As irmãs de Lázaro pedem para alguém avisar Jesus. Fala: diz para Jesus que nosso irmão está doente. Então Lázaro, na doença, as irmãs pedem para esse alguém avisar Jesus. Jesus está longe, esse alguém vai. E eu imagino esse alguém chegando em Jesus, puxando a roupa dele, dizendo: Senhor, o Lázaro, aquele que o Senhor tanto ama, ele está doente. O final da história você conhece? Lázaro morre, mas depois porque Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Mas o que é muito ignorado nessa história é a intercessão desse alguém, cara. Alguém foi avisar Jesus, cara. O primeiro encontro desse cara, ele descobriu como é poderoso. Ou seja, poderosa a intercessão quando nos encontramos com o Senhor. Lázaro ressuscitou, mas a história desse alguém vai ser lembrada por esse encontro que ele teve com o Senhor, dizendo: seu amigo, aquele que você tanto ama, está doente. Que a gente possa aprender com ele como tem pessoas precisando da nossa intercessão. Chegar em Jesus e falar: Senhor, aquele pessoal lá do resgate da alma está precisando. Aquele casamento está doente. Aquela mulher está doente espiritualmente ou fisicamente, alguma doença que só o Senhor pode fazer algo. Mais um que se encontrou com Jesus, entrou para a história e nos ensina, cara. Em João 5, é algo que eu não entendo muito. Como aquele cara falou isso? Tinha um lugar chamado Betesda, que era um tanque. E aí de vez em quando vinham anjos, e ele chacoalhava aquela água, ficava um monte de enfermo em volta. Aquele que caísse primeiro lá dentro era curado. Então você imagina o tumulto que era, só esperando chacoalhar para cair lá dentro.
E tinha um homem que há 38 anos já tinha um problema de paralisia. E aí Jesus chega para ele nesse encontro e diz: ô amigo, você quer ser curado? Mano, o que você ia responder? Claro. É igual, seu casamento não está passando bem e o Senhor pergunta: ei, quer restauração no seu casamento? O que você vai responder? Quer restauração para sua alma? Quer restauração? Quer na sua mágoa, no seu rancor, na sua vingança? Quero. Aí esse cara vem com uma história triste. Ah, Senhor, mas é o seguinte: toda vez que a água chacoalha aí tem um monte de gente, um cai primeiro porque não tem ninguém para me ajudar. Aí eu pensei, a hora que eu estava lendo isso, esse cara não está falando isso não. O cara acabou de perguntar se ele queria ser curado, é só falar que quero. Esse cara nos ensina, perde tempo não, cara. Explica uma, nós explica para os outros quando achar que tem, mas para Jesus é só sim ou não, cara. Ô Senhor, eu quero agora, na hora. Ele teve um encontro com o Senhor, quase que ele perde uma oportunidade, mas o Senhor falou: você quer ser curado, né? Não precisa desse tanque não, amigo, levanta e anda. Aí, seu casamento vai ser curado essa noite em nome do Senhor Jesus. Só que não vacila não, fala sim. Não fica falando: ah, Senhor, eu quero, mas ela o que, rapaz? Está na presença do rei, está na presença do mestre. Ah, Senhor, mas meu marido, você não conhece a peça. Conheço melhor do que você. Encontros com Jesus. Quem nunca teve um? Pedro teve o dele. E lembra que a gente lê um texto onde fala da negação de Pedro? Só que você conhece a história. Se você não conhecesse a parte da negação de Pedro, mas conhecesse o resto da história lá para trás, tipo, quem andou na água? Qual discípulo andou um pouquinho, pelo menos um pouquinho na água? Quem aqui já andou na água? Andou mesmo, deu um rolê na água. Tá. Então olha a moral do maluco, que ainda foi chamado homem de pequena fé. O cara deu um rolê na água. Jesus olhou na bola dos olhos do cara e falou: homem de pequena fé. Eu imagino quando ele me encontrar, o que ele vai falar? Ô, Pedrão andou na água, mano. Já pensou a moral dele? Os outros tinham só contar o que Pedro viveu. Ô, você não viu o que eu vi Pedro andar na água. É massa contar a história dos outros. Pedro já ia falar: maluco, eu andei na água. Pedro foi o cara que acertou a pergunta. Hein? O que o pessoal está dizendo que eu sou aí? Ah, uns falam que é João Batista, Elias, Jeremias. Mas e vocês? Vocês falam que eu sou quem? Pedro falou: tu é o Cristo, Filho dos Deus vivo. Ô, Pedro, cara. Pedro participou de algo sobrenatural nessa caminhada. Então, se a gente conhece a história, só até essas partes, onde Pedro participa da multiplicação de pães, onde ele vê cura. Quem imaginaria que justamente esse cara, que tinha dito: o povo aí pode te negar, eu jamais, eu estou aí para morrer e preso por sua causa. Quem ia imaginar que justamente esse ia ser o que ia negar Cristo 3 vezes, cara? Você fala: Tiago, o Tomé, eu até mano, era meio incrédulo. Natanael era meio sistemático, meio exigente, meio cabuloso. Podia estar aí também. O Judas já deu uma mesmo fora aí, vamos dar mais essa aí também. Mas Pedro não, mano. E aí a palavra diz que esse mesmo, que viveu algo sobrenatural no seu primeiro encontro, e a cada encontro presenciava mais o sobrenatural, nesse último encontro com o Senhor, teve capaz de olhar para uma mina e falar: eu não conheço esse cara aí. Teve capaz de olhar para outra mina e falar: eu nunca vi esse mano aí. E aí pela terceira vez, para outra pessoa ele diz: pode acreditar que eu nunca vi, não conheço, nem sei o que você está falando. Lucas vai dizer que Jesus olhava para Pedro, cara, enquanto Pedro negava. E se é nós olhando para Pedro nesse momento? E aí, maluco, não conhece não, é? Tá tirando? Eu imagino Jesus olhando para ele: ô Pedro, é que tá ruim aí, né? É que você não imagina como é que tá aqui, cara. Você nem vai morrer, Pedro.
É, Pedro. Mas de todos, mesmo negando, você foi o que ficou perto ainda, né? Acho que negou porque queria ficar me vendo, olhando. Mas isso é o que eu estou aqui viajando, imaginando que Jesus poderia estar pensando. A história conta que Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. E Pedro está lá na pescaria, voltou para a vida dele, pescaria. Jesus na beira da praia. Ele podia falar: ô comédia! Olha aqui, ó. Teve coragem de assumir quem você é, né? Os caras falaram até que sabia que era você pelo seu jeito de falar. Ô vacilão! Olha o que Jesus vai dizer, cara. Filhos. Nossa, cara. Nós já chamou cara de comédia por muito menos. Jesus vai e fala: filhos. Aí o pessoal vem, participa de uma refeição com o mestre. Aí Jesus chama Pedro para dar um rolê. E nesse último encontro de Cristo e Pedro ali, ele diz: Pedro, você me ama, cara? Claro que eu amo. O senhor sabe disso. Então cuida das minhas ovelhas. Pela 2ª vez: Pedro, você me ama? Eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Muitos dizem que Jesus foi carinhoso a perguntar 3 vezes. Já que me negou 3 vezes, vou dar a oportunidade de 3 vezes dizer que me ama, para você se libertar do número 3. Porque isso gera um trauma. É igual 70 vezes 7. Isso você olha em Gênesis, tem um peso de vingança. Aquele que matou Abel vai ser vingado 7 vezes. O que me matar será vingado 70 vezes 7. Então tinha um trauma nesse número, de vingativo. Aí Jesus transforma o número do perdão. Muitos dizem: não, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se sentir perdoado de verdade. O primeiro encontro com Pedro foi sobrenatural. No último, antes desse, foi terrível, porque Pedro nega o Senhor. Mas o Senhor, ao invés de chamar de vacilão e comédia, chama de filho e dá a oportunidade de ele voltar para a base, rever conceitos, avaliar o que ele tinha feito, recomeçar uma caminhada. E o que acontece? Pedro, cheio de ousadia, ele é o cara que ministrou em um culto e 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. É bem possível que hoje tenha 3.000 cultos e nenhuma pessoa se converta por aí no Brasil afora. 3.000 cultos sem uma alma. Um culto, 3.000 pessoas. Aqui está cheio de Pedro. Pedra não é um nome tradicional, mas está cheio de pedras. Está cheio de pessoas que já tiveram encontros com Jesus. E talvez o seu último não foi tão agradável. Talvez os seus últimos você tenha negado o Senhor, lá no trabalho, na escola, na internet. Talvez tenha negado o Senhor sozinho, só você e você. E hoje o Senhor está aqui gritando assim para você, cara, e para você, moça, também: filha, filho. Para que nesse novo encontro você recomece. Talvez se acostumou com a mordomia que é ficar na arquibancada só apontando. Se acostumou a ficar escondido no campo de batalha, só ver os que estão lutando. E essa noite o Senhor vem, não com peso de acusação, mas dizendo: ô filho, ô filha, você me ama mesmo? Então cuida dessas ovelhas. Vou te capacitar, vou te preparar. Isso aí você não tem que se preocupar. Pedro não entendia nada quando eu chamei ele para ser um pescador de gente. Mas ele não precisava entender muita coisa não. Era só dizer sim, eu quero ser um pescador de gente. O resto eu cuido. Você quer? Então essa noite tem filhos e filhas que estão ouvindo o Senhor dizer bem alto aí dentro de você: ei, filho, filha, volta. Me negou lá no trabalho? Volta. Está me negando na escola?
sozinho, escondido. Escondido de quem? Eu vejo tudo, eu sei de tudo. O Senhor não está na beira da praia, mas está aqui na igreja do Senhor hoje, te convidando a recomeçar. Ou se você nunca teve um encontro com o Senhor, talvez essa seja a noite que o Senhor preparou para você ter o seu primeiro encontro. E a partir disso viver algo sobrenatural com o Senhor. Se você faz parte do primeiro grupo, que já teve um encontro, mas os seus últimos encontros não estão sendo legal, e você está desmarcando vários encontros com Ele para se encontrar com outras coisas, essa é a noite do reencontro com o Senhor, amém? Aí você fala, Tiagão, o que eu falo? Só fala assim, ó, sobre a sua palavra eu vou lançar. Na minha vida, tudo que eu tenho eu te dou, Senhor. Não entendo nada de pescar homem, mas é sobre a sua palavra, é sobre a confiança que eu tenho naquilo que o Senhor pode fazer, que eu vou entregar a minha vida. Se você faz parte daquele grupo que nunca teve um encontro com o Senhor, essa noite foi preparada para você. E aí eu quero interceder por você. Eu quero fazer o papel do alguém. Eu quero ir lá cutucar o Senhor e falar, Senhor, está vendo lá? Meu irmão quer, Senhor. Minha irmã quer. Dá uma olhada lá, só o Senhor que sabe. Olha lá, ó, eles estão orando, está ouvindo, Senhor? E é aquilo ali, Ele vai parar a agenda dele, cara, para nós. Eu queria te convidar aí do seu lugar. Você que quer ter esse reencontro, esse recomeço, ou quer ter esse encontro com o Senhor, eu quero orar pela sua vida. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos, fazendo um favor. E só você que quer ter esse reencontro, esse encontro, erguesse a sua mão aí no seu lugar. Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Isso não é para constranger você não, porque se encontrar com Jesus ou se reencontrar não constrange. O que tem constrangido talvez é os desencontros. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Essa é a sua noite de se encontrar com Jesus, para daqui a alguns anos você contar para todo mundo como foi. O da mulher da samaritana foi assim, do alguém foi assim, do cara do tanque de Betesda foi assim, do Pedro foi assim, do Tiagão foi assim, e o meu foi assim, cara. O meu eu vi até um carinha gritando, perdeu o Playboy no altar, e aquele cara é zica. Pensa num cara zica, problema, coloca a faca nos dentes e morre por essa molecada aí, ó. Olha que louca a história que você tem para contar, mano. Eu queria que você que ficou de pé, isso também não é para constranger você, isso não tem poder algum, é só para que a gente possa exercer esse papel desse alguém. Eu queria convidar você para vir aqui na frente, para a gente encerrar esse momento. Não se sinta constrangido, porque esse é um momento para a gente finalizar aqui. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. No seu lugar não tem menos poder que aqui, esse pedaço de metro quadrado, não. Isso é porque você vai ver irmãos vão interceder por você. Você vai ficando de pé também, que a gente vai fazer o papel de alguém. Tem um monte de alguém ali atrás, um monte de Pedro aqui na frente, um monte de mulher samaritana, tem um monte de, cada um tem o seu perfil e está se identificando com algum. A gente podia falar um monte. E ali atrás tem um monte de alguém que vai interceder pela sua vida, amém? E você vai orar, você vai trocar ideia com o Senhor. No seu encontro, no seu reencontro com o Senhor, é você e Ele. Se derrama diante dEle, fala com Ele aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem passado. O Senhor não parou de fazer lá, no tempo bíblico. Ele fez e faz durante a história e continua fazendo. O Serginho deu um testemunho aqui. Cada um aí tinha um testemunho lindo para contar sobre o seu encontro com Jesus. E Ele vai fazer na vida de quem está aqui, amém? Você que está aí atrás, estenda a sua mão para cá. Faça aquele papel de alguém. Queria convidar o apóstolo para orar para esse pessoal aqui, para encerrar. Aleluia. Você que veio à frente, você veio por um convite, mas também por uma certeza de saber que a sua vida pode ser mudada hoje totalmente. A entrega sua tem 3 coisas que precisam acontecer. A primeira, a Bíblia diz: aquele que confessa, primeiro crê no coração e confessa com a sua boca,
será salvo. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Crer no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar na sua boca: esse Jesus é o Senhor da minha vida. O segundo é entender que a partir desse momento você vai ter um amigo que chama Espírito Santo, e que ele anda com você, vai andar com você o tempo todo, te lembrando tudo que é bom. Não se esqueça de tudo que você for fazer. Fala: Espírito Santo, é legal fazer isso aqui, como é que é? E terceiro, tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, toda promessa é para você. Então leia essa Bíblia, se alimente dela. Com seus olhos fechados, diga assim: Senhor Deus. Vamos falar juntos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu confesso com a minha boca que eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eu agora renego, desfaço, quebro todo pacto, todo acerto, todo acordo que eu fiz, sabendo ou sem saber, com Satanás. Sai da minha vida, agora e para sempre. E eu declaro que só Jesus é o Senhor da minha vida e da minha casa, da minha família. A partir de hoje, eu quero te honrar, eu quero te exaltar, eu quero te adorar, eu quero aprender a me relacionar com o Senhor. Ensina-me a andar com o Senhor, em nome de Jesus. Você pode fazer assim com as suas duas mãos. Eu quero orar por você. Você orou agora. Feche os seus olhos e estenda assim as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e abençoo cada um. Declaro sobre eles agora, Senhor Deus, a restauração. O Senhor já perdoou os seus pecados, sarou a sua alma, resgatou. E agora, em nome de Jesus, aquele que amarra está amarrado, aquele que prende está preso, aquele que fala e não é a voz do Senhor, cale-se agora e para sempre, e somente ouça-se a voz que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa voz alcance os lares aqui representados, as famílias, e a vida do Senhor te leve a andar em novidade de vida, em nome de Jesus, com Cristo à frente de tudo que você for fazer. É sucesso garantido, é graça, é favor, e a verdade se cumpre, porque a bênção está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.